Vamos relembrar aqui as relações trigonométricas no triângulo retângulo? Então vamos lá. Aqui eu desenhei um triângulo retângulo, tá? E os lados do triângulo retângulo têm nomes particulares, né? Aqui tem um ângulo, que eu vou chamar ele de beta, enfim, o ângulo B aqui desse vértice B. E aí, como é que nós encontramos a hipotenusa? A hipotenusa é sempre o lado do triângulo, que ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Os demais são os catetos, ok? Então, sabendo dessa informação, nós vamos começar as relações trigonométricas nesse triângulo retângulo. Então, olha só, esse cateto que está bem ao contrário desse meu ângulo aqui, B, a gente vai chamar ele de cateto oposto. Esse cateto que está aqui, ó, bem ao lado dele, ou seja, fazendo parte desse ângulo, é um cateto adjacente. Então, agora eu tenho o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa. Vamos montar. O seno desse ângulo beta, ele vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Essa vai ser a nossa fórmula. Já a outra fórmula, nós chamamos de cosseno. O cosseno desse ângulo B aqui, ó, como é que a gente vai encontrar ele? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu vou colocar aqui, ó, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aqui nós já temos como encontrar o cosseno desse ângulo. E aí nós temos a tangente. Como nós achamos a tangente desse ângulo B? A tangente se dá pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, eu vou montar aqui cateto oposto sobre o cateto adjacente. Já relembrou aí? Então, agora, vamos exercitar. Vamos fazer um exercício para que nós possamos fixar bem essas fórmulas. O ângulo de elevação do pé de uma árvore a 50 metros da base de uma encosta ao topo da encosta é de 60 graus. Que medida deve ter um cabo que ligue o pé da árvore ao topo da encosta? Então, aqui, ó, desenhei uma árvore, então ele está à distância de 50 metros do topo dessa encosta. E olha, ele forma um ângulo de 60 graus. Aqui, ó. E o que eu quero saber? Eu quero saber a hipotenusa, né? Qual medida vai ter esse cabo, né? Que eu vou tirar aqui do pezinho da árvore até o topo da minha montanha. Então, olha só, vamos ver quais são as informações que eu tenho aqui. Eu tenho o cateto adjacente, né? E tenho a hipotenusa, que eu vou chamar de X, que é quem eu quero descobrir. Cateto adjacente sobre a hipotenusa é o cosseno. De que ângulo? Do ângulo 60. O ângulo de 60 graus nós chamamos de ângulos notáveis. Então, aqui eu vou colocar na tela para vocês um quadrinho dos ângulos notáveis. E o cosseno de 60, ele vale meio. Então, sabendo dessa informação, eu vou substituir aqui, ó, na fórmula, todas essas informações que o exercício me dá. Então, quem é o cateto adjacente? 50 metros. Quem é a minha hipotenusa? X, que eu quero saber. E quanto vale o cosseno de 60? Meio. Agora eu posso fazer o quê? Nós vamos fazer a proporção, né? Vamos fazer a nossa multiplicação dos meios o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, então o x vale 100. Muito simples de fazer, não é verdade? Vamos para um outro. Nesse aqui, ele quer saber a largura desse rio e ele te dá aqui uns dados, que é o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 53 graus. Então, nesse desenho aqui, nós podemos ver os dados certinhos que o exercício está dando. Então, vamos lá para os dados que ele me fornece. Aqui, ó, ele fez um triângulo retângulo, já identifiquei o meu ângulo de 90 graus, já identifiquei a minha hipotenusa e já identifiquei quem são meus catetos. Então, quem eu tenho aqui? O cateto oposto ao ângulo de 53 e o cateto adjacente. Então, é a tangente de 53 graus. Então, aqui, ó, vamos substituir todos os dados que eu tenho. O cateto oposto é o X, ele é oposto ao ângulo que eu quero descobrir. O cateto adjacente são 50 metros. E a tangente de 53, o exercício me dá aqui, ó, é 1,32. Pronto, da mesma forma, nós vamos fazer esse cálculo. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E aí eu vou fazer x vezes 1x e vou fazer 50 vezes 1,32. Vou armar aqui a conta, ó. 1,32 vezes 50. Esse zerinho aí do lado do 50, né, o finalzinho, eu vou ignorar ele, vou colocar ele no final e vou multiplicar só o 5, tá?
2 vezes 5, vou fazer toda a conta aqui e no final eu vou colocar esse zero aqui. Tá? Como tem 2 casas decimais, eu vou contar 2 casas decimais e o resultado deu 66. Me conta aqui nos comentários se você achou super fácil esse exercício e se você gosta desse tipo de exercício. Beijo!